Olá, pessoal. Este é o Sindicato em Ação, iniciando mais uma entrevista para a gente acompanhar o que acontece no Brasil e no nosso estado. Hoje nós temos a honra de receber aqui o economista Eugênio Lagman, que é mestre e doutor em economia pela URGS e também tem doutorado pela Universidade Alemã de Heidelberg. Como vai, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem. Eugênio, o tema que nos traz aqui, que nos fez convidá-lo para participar do nosso programa, é a dificuldade que o ICMS está enfrentando hoje no país, como se esse imposto, que é um imposto estadual e também tem participação dos municípios, fosse culpado pela crise. Qual é a tua opinião sobre essa situação? Realmente é uma situação que se repete na história brasileira, na medida em que nós temos uma autoridade que trata da política macroeconômica e várias autoridades públicas que tratam da política fiscal, ou seja, mais especificamente da questão do financiamento do setor público. Estamos, de novo, numa situação semelhante a outras épocas em que o ICMS, por ser o principal tributo arrecadado do país, ser encarado como um entrave a algum objetivo da política macroeconômica. No caso específico, estamos falando da questão da inflação. A inflação hoje no Brasil está ao redor de 10% ao ano, ou seja, ultrapassando o patamar das 2 dígitos e passa a preocupar. E o diagnóstico, no momento, seria que um dos pontos seria a área dos serviços e mercadorias especiais, que são os combustíveis, a energia elétrica e, eventualmente, também a telefonia. Então, é um ponto que já, como disse, já aconteceu várias vezes e o ICMS está sendo colocado como um dos itens. O que dizer a respeito disso? Realmente, o ICMS, pela sua natureza, ele é um tributo que integra a própria base de cálculo. O imposto, o valor do imposto, ele funciona como base de cálculo do próprio imposto. É como se fosse um preço. Então, ele é um agregado. Então, tecnicamente, está correto que o ICMS pode ser, sim, uma parte do preço. A pergunta é se essa parte é responsável pela variação dos preços. Porque a inflação significa não o valor absoluto do preço, mas a variação. E aí é que dá para questionar esse aspecto. Onde diz que a gente sabe que a variação do preço dos combustíveis pode estar incluído o diesel, que é o que faz parte de toda a cadeia de produção, que ele envolve o transporte de mercadoria. Essa variação não é originária do ICMS, mas sim de fatos outros da oferta, fundamentalmente as questões de mercado internacional, que estão momentaneamente abalados pelo conflito que nós temos visto na antiga União Soviética, hoje que nós temos a Rússia tentando restabelecer fronteiras junto com seus países vizinhos, um deles é a Ucrânia, e esse aspecto sim está afetando mais fortemente a questão da variação dos preços. Mas o único instrumento que o governo brasileiro enxerga é mexer no tributo. Então, por isso essa questão é problemática. O problema disso está em que estamos mexendo numa área muito nevrálgica das finanças públicas estaduais e dos municípios, porque o combustível, a energia elétrica e colocando junto as comunicações são responsáveis por quase 40% a 50% da receita do ICMS. Então, ao reduzir essa receita, nós estamos resolvendo parcialmente um problema conjuntural para talvez criar um problema estrutural nas finanças públicas. É isso que nós estamos chamando a atenção, de que o custo e o benefício dessa ação é que tem que ser medidos. Se essa medida tiver caráter permanente, estamos abrindo um problema para o outro lado, que é o tradicional problema da insuficiência das finanças do Estado.
A quem acompanha o quem acompanha o noticiário nacional percebe que o presidente da República e muitos líderes empresariais culpam os impostos pelo desemprego, pela situação de crise no país. Os impostos, e principalmente o ICMS aqui no Rio Grande do Sul, são os responsáveis por isso? Ou essa é uma visão distorcida, apenas que contribui para a filosofia do Estado mínimo? É uma visão distorcida apresentada para a sociedade? Sem dúvida que nós vamos ter uma eterna discussão, né? O que é o melhor para uma economia? Uma economia regida unicamente pelas leis de mercado ou uma economia que tem uma intervenção também da própria sociedade através de sua organização que se chama Estado? O que ensina a teoria econômica? Ela ensina que tanto a economia de mercado quanto a participação do Estado são fundamentais. Porque nós temos alguns produtos, alguns bens que a sociedade necessita, que são só possíveis através de uma ação coletiva. Se você deixar isso para o mercado, para as ações individuais, decisões individuais, esses serviços ou mercadorias vão faltar e vão tornar a economia de mercado com problemas. Então, são principalmente produtos, né, que exigem a ação coletiva. Por exemplo, os grandes projetos de infraestrutura normalmente estão na responsabilidade do setor público. A parte das pesquisas, fundamentalmente, uma área onde o setor público pode entrar com força. E, fundamentalmente, também a questão ambiental. Se você deixar por conta das economias de mercado, eles vão consumir a natureza de forma que se não tem mais as vantagens do coletivo, apenas as firmas individuais vão usar o meio ambiente. Então, tanto grandes projetos, quanto a questão da segurança, que é tradicional, mas também a questão do meio ambiente, exigem que a sociedade se organize de forma diferente do mercado. Então, por isso que não há uma única forma de ação. Os empresários vivem a economia privada, a economia de mercado. Então, eles enxergam isso. Por isso que nem todo bom gestor da economia privada é um bom gestor da economia pública. Porque tem que mudar o foco da visão. Não adianta eu sobreviver individualmente se a sociedade como um todo naufraga. Então, por isso nós temos que ter um sistema tributário organizado, que dê as receitas necessárias, mas claro que seja justo socialmente e que não impeça o bom desenvolvimento da economia de mercado. Aí está o segredo. Não adianta também sair tributando de uma forma desordenada, exagerada. Esse processo tem que ser estabelecido de forma racional. Então, os empresários têm razão. Algumas vezes o governo, sim, ele pode se tornar irracional e pode atrapalhar. Mas, no caso atual, nós temos uma situação muito mais identificada com o próprio mercado que está com problemas de desequilíbrio. E não os estados, não o ICMS dos estados. Ele apenas faz parte do movimento. Ele é passivo, ele não é ativo. Como eu falei, a variação da inflação não veio pelo aumento da tributação do ICMS. Ele simplesmente acompanhou já um problema de mercado. Então, não adianta reduzir o ICMS momentaneamente, porque nós temos que aguardar o que acontece no mercado. Claro, é uma medida que se aceita de forma momentânea, porque eu posso ajudar a reduzir um pouco o impacto, mas eu não posso pensar que isso seja a solução para frente. Eu estou vestindo um santo com a roupa do outro. Então, por isso, eu posso estar recriando no futuro um problema de funcionamento do setor público que é fundamental, por exemplo, na questão da saúde, da educação. Nós experimentamos uma pandemia. O Estado teve que entrar com toda a força, com toda a organização, que nós nem sabíamos que tínhamos, para enfrentar esse problema. Você imagina agora um Estado fragilizado, sem recursos para enfrentar, nós podemos ter não só 700 mil mortes, poderia ter passado como estava projetado, de mais de 1,5 milhão, como era a projeção. Então, isso não aconteceu, porque a gente viu que o Estado brasileiro, por mais dificuldades que tem, teve condições de buscar esses recursos na sociedade e enfrentar essa pandemia.
Esse momento de contribuição dos estados, esse momento de contribuição dos estados brasileiros para ajudar na crise do preço dos combustíveis, ele já afetou a economia brasileira para 2023? Já atingiu o estado do Rio Grande do Sul e o país? A questão é que essa medida é provisória, né? Até o final do ano, daí nós vamos ter uma nova rodada de reavaliação. Né? Então, claro que a gente observa que os preços baixaram, a inflação está um pouco mais baixa, mas a estrutura base da inflação que está em cima do frete, ela não foi alterada. Então, você pode dizer, por exemplo, um produto específico, não estava R$ 12 o quilo e passou para 13, quase 14. Por quê? Porque o mamão não depende da gasolina, ele depende e nem da eletricidade tanto. Ele depende do frete chamado diesel. Esse não mudou. Então, nós temos uma estrutura dos preços, aquilo que depende do transporte rodoviário, a gente percebe que os preços não mudaram. Então, por isso que essa redução da inflação, ela não foi uma mudança da estrutura toda, apenas uma parcialidade que envolve gasolina, né? E a questão da energia elétrica. Né? Mas na estrutura de frete, não tínhamos nenhuma alteração, portanto, os preços ficaram os mesmos. Claro que o combustível tem um peso grande na classe média, em termos de uso, né? E aí, portanto, temos nos índices um efeito momentâneo. Mas a questão fundamental não está resolvida. Não está resolvida. Sim. Coisa muito importante para entender, quando eu faço uma redução de tributos, para que essa redução de preços possa ser permanente, que inicialmente todos colaboram, reduzem, mas devagar nós vamos ver que vai ter vazamento. E devagar vocês vão ter quem pode vai compensar a redução dos tributos pelo aumento do lucro. Quando é que eu tenho mais controle? Eu tenho mais controle naqueles produtos que são preços administrados pelo governo. Então, no caso de energia elétrica, eu tenho condições de ter um controle sobre o efeito desses preços decorrentes da redução de inflação, da redução do tributo. Por quê? Porque no sistema elétrico, as companhias recebem uma autorização de aplicação independentemente dos impostos, livre dos impostos. Então, quando é divulgado o que a CE Equatorial pode cobrar, isso é descontando todos os tributos. Aí eu tenho aquilo que se chama de preço livre dos tributos. Em cima disso é que se coloca daí o tributo. Agora, no caso do combustível, eu não tenho os preços administrados. Eu retiro o tributo, mas daí aparece um preço sem tributos que eu não tenho controle sobre ele. Então, por isso que, no caso da energia elétrica, nós teríamos condições de acompanhar e controlar efetivamente o seu preço final ao consumidor. Mas, no caso do combustível, isso não é possível, porque existe o livre mercado e o sistema de comercialização pode, sim, começar a transferir lentamente, tirar do tributo, que foi o ganho do tributo, substituir por um aumento da margem de lucro, porque o governo não administra esse preço. Isso é importante para o consumidor se dar conta, né? Quer dizer, esse instrumento de retirar tributos, ele não garante no setor de livre mercado que esse preço realmente caia para o consumidor final. O Pacto Federativo sobrevive? O Pacto Federativo sobrevive com esse clima de guerra contra o ICMS e os estados? Essa questão ela é de fundo, né? Ela é fundamental, porque o Brasil tem uma federação e nós temos que valorizar isso. A gente vê que o mundo procura aproximações de mercado. A União Europeia, na verdade, é uma tentativa de funcionamento como o Brasil já funciona. O Brasil tem que ser visto como 26 países, né, 20 países, estados, que conseguem conviver através de um sistema tributário que favorece. Os europeus estão buscando isso. Então, nós não podemos desfazer esse nosso ganho. Então, o Pacto Federativo, me parece, é uma outra peça da Constituição, e ela está correta isso, é uma forma de
inteligentes nos organizarmos. Claro que, como eu falei, o governo federal é responsável pela política macroeconômica, nós vamos ter, sim, essa turbulência em vários momentos. E isso vai ser, então, vai exigir nossa capacidade de sair dessa dificuldade. Por exemplo, na década de 70, 1970, o Brasil tentou se modernizar, buscou exportações. Os estados foram chamados a contribuir por isso através da retirada da tributação sobre os produtos industrializados. Nos jogaram para o endividamento. A gente sabe o que resultou disso, né? Nós reduzimos a receita e fomos para o endividamento. Estamos acompanhando até hoje. Depois, na década de 90, nós tivemos a questão da inflação e nós entramos na questão da cesta básica. O Cláudio de Mello, né? Ele colocou os estados também na necessidade de contribuir na luta de combate à inflação que estava descontrolada no governo Sarney. Então, ali os estados criaram a cesta básica, que nós acompanhamos até hoje. Depois veio o Plano Real. Aí, mais uma vez, os estados foram chamados a contribuir. O que aconteceu lá? O real ficou muito valorizado, as exportações perderam força, as nossas industrialidades começaram a ter dificuldades. Aí o governo liberou das exportações os produtos primários e semi-elaborados. Os estados perderam mais uma vez receita. A tentativa foi compensar. Todo mundo se recorda que a compensação da Lei Candir até hoje é tema de debate, já passa uns 20 anos. Então, são momentos em que nós temos que resolver a questão da política macroeconômica, simultaneamente a questão da manutenção das receitas fiscais dos estados e municípios em condições de atender às suas demandas e não jogá-los mais uma vez ao endividamento. Então, sempre esses momentos críticos, o que me preocupa um pouco é essa solução de jogar isso para dentro do endividamento. Nós temos, então, na Lei Candir, a situação dramática dos estados, os juros subiram, quem estava endividado, aquele passado da década de 70 voltou a todo vapor, nós tínhamos a renegociação daquelas dívidas e estamos rediscutindo isso hoje de novo, porque uma solução que se deu naquele momento lá atrás da história, ele acaba nos acompanhando 30, 40, 50 anos. Então, no momento atual, estamos de novo numa situação dessa. Nós não podemos deixar amontoar mais uma vez um comprometimento com as finanças estaduais pelo lado da dívida, porque senão, realmente, daqui a pouco, não temos mais condições de sustentar os serviços públicos fornecidos por esse nível de governo, os estados e municípios, têm que ser resguardados. Então, essa é realmente uma situação bastante problemática. Eu espero que, encerradas as eleições a nível federal, que se consiga voltar e racionalmente tratar da questão federativa e de tornar viáveis novamente os estados e municípios, que tem que ser reconhecido que desde a pandemia eles puderam enfrentá-la, porque realmente o governo federal conseguiu olhar para os lados, e ele que assumiu um pouco essa parte de endividamento, porque ele tem mais capacidade de se movimentar nessa área, e os estados e municípios então aproveitaram a ocasião para conseguir se organizar. Então isso não tem problema. Agora, da forma como está proposto hoje, preocupa novamente essa volta dos estados a uma situação de inadimplência em todos os níveis. Estamos conversando com o professor economista Eugênio Lagman. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos em seguida. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa
estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, entrevistando hoje, ouvindo as ideias do professor Eugênio Lagman, um teórico, professor gaúcho de grande destaque no país e que tem discutido com seus pares na Receita Estadual Gaúcha há décadas a evolução do ICMS e a evolução dos impostos. Nesse sentido, professor, eu lembro que o senhor uma vez fez um grande estudo, e talvez ainda seja um apaixonado por esse tema, do imposto ecológico. Ainda é possível termos um imposto ecológico, professor? A questão do meio ambiente é uma questão que está cada vez mais próxima. Mesmo que a gente não queira, mas o mundo está abrindo seus olhos de que o planeta ele tem alguns aspectos que são finitos. Claro que eu tenho diversas formas de enfrentar essa relação do homem com o meio ambiente. Fundamentalmente, eu posso trabalhar com proibições, proibir certas coisas, ou normatização de certas atitudes. Por exemplo, uma planta industrial. Eu posso proibir que seja colocado em sistema de produção que seja totalmente contrário às condições do meio ambiente, que prejudique muito, mas eu também posso orientar isso. Então, são duas formas que eu tenho muito hoje em dia que se aplicam, né, que se usam. Mas também nós temos um instrumento que seria a tributação. Eu não precisaria necessariamente, mas eu poderia, através do sistema de preços. Né? Então, a filosofia da tributação ambiental ela está associada a mexer na estrutura de preços das empresas, estimulando as empresas a atuarem de forma mais amigável com relação ao meio ambiente. De que forma? Eu tributo os produtos ou os processos que são prejudiciais ao meio ambiente, coloco o produto imposto sobre ele, isso torna o produto mais caro, e com isso eu consigo o quê? Redução nas quantidades demandadas. Então, seria essa a filosofia. E aqueles produtos que são ecologicamente amigáveis, eu retiro a tributação. Ou seja, eu reduzo os seus preços e estimulo o seu consumo. Essa é a lógica da tributação ambiental, estimular o consumo dos produtos que são ecologicamente amigáveis e desestimular, através de uma carga tributária, os produtos que são de consumo prejudicial à natureza. Então, essa é a filosofia. Alguns países utilizam isso. Né? Por exemplo, a França, na utilização das águas, né? Então eles consideram um tributo relevante, né? Sobre essa utilização. Por quê? Porque daí aqueles produtos que realmente têm uma qualificação melhor, tem tecnologia melhor, conseguem reduzir ou melhorar a qualidade da água e, portanto, eles podem ser consumidos pela população. Então, é um aspecto que, naturalmente, eu não posso enxergar o tributo ecológico como única fonte de tributação, né? E é o problema do Partido Verde alemão. Ele acha que todo o sistema tributário tem que ter um elemento fundamental que é uma questão do meio ambiente. Mas aí, se todo mundo fosse defensor do meio ambiente, não tivesse mais nada de agressão, nós não teríamos mais receita pública. Então, por esse lado, também não podemos pensar nisso. Mas ele é um instrumento auxiliar importante para que as pessoas se voltem para um consumo dito consciente na natureza. Acho que ele tem, sim, um espaço que não pode ser superado. O senhor observou se algum dos candidatos à presidência da República está discutindo esse tema? Mesmo a Marina Silva, que é candidata a deputada federal, está debatendo esse assunto? Eu acho que muito passional. Esse aspecto que nós estamos discutindo aqui, isso aparece que a campanha eleitoral ela tem um pouco mais de racionalidade, de busca de razão, do que de paixão. Esse eu lamento. Nós temos muita paixão e pouca razão. Eu vi assim que
Um e outro candidato se manifestam nessa questão tributária, até tem a proposta um pouco única, né? Existe isso aí, mas esses aspectos mais técnicos, como nós estamos discutindo, infelizmente ficam lá distantes da sombra, e são fundamentais. São fundamentais você completamente fora da discussão. Depois, quando o mundo passa a paixão, vem o resultado, aí vem a razão, aí vem a outra discussão nenhuma. Então, a gente está observando que dificilmente isso vai ser objeto de discussão. As coisas fundamentais não estão sendo objeto de discussão, por exemplo, a questão econômica, né? Fora a questão da tributação no sentido ecológico, mas a questão também da tributação no sentido do crescimento econômico. O Brasil, na última década, de 2011 a 2020, teve o seu pior desempenho da economia nos últimos 120 anos. O crescimento total na década média agora é 0,3%. A década perdida de 1981 a 90, que nós temos a década perdida, esse crescimento anual foi de 1,6%, agora foi de 0,3% de 2011 a 2020. Claro que nós tivemos a grande crise de 2015 e 2016, teve até a troca de governo, Dilma, Temer, aquele fenômeno está associado a uma crise econômica. E tivemos a redução da atividade econômica em 2020. Então, nós estamos saindo de uma década extremamente preocupante do ponto de vista do futuro brasileiro. E nada disso se discute. Nós temos que estar discutindo agora como podemos organizar o sistema tributário para o crescimento econômico. Então, não é só a questão do combustível, nós temos que ver também a saída do Estado, né? A despesa pública. Ele tem que ter um projeto de buscar a reativação da economia, seja através do sistema tributário mais nacional, mas também um setor público que tenha olhos para reconstruir a nossa economia para o futuro. Nós vamos descobrir isso ano que vem. E aí, eu não sei, eu não estou vendo assim nenhum plano de governo mais detalhado, porque geralmente nas eleições não se trabalha para a razão, trabalha muito para a paixão. E isso não ajuda. Eu espero que a gente tenha um elemento, pelo menos, dessa discussão mais nacional, como nós estamos tentando colocar aqui. Nosso papel é trazer aqui essa racionalidade e não ficar simplesmente nessa situação de quem é o bom, quem é o ruim, e sem ver o que nós precisamos para fazer para o bem de todos. Sim. Professor, para encerrarmos o nosso programa, desde já agradecendo a sua gentileza em estar aqui conosco conversando, gostaria de saber se o senhor é desenvolvimentista, como o André Lara Rezende propõe hoje que o país seja, que encontre fórmulas para se desenvolver e gerar emprego, ou o senhor é mais Margaret Thatcher, né, ortodoxo, corte de gastos, Estado mínimo? Qual é a sua posição? Onde o senhor se situa? Eu me situo no Estado eficiente. Eu não vejo uma economia totalmente desprovida do Estado. É só uma coisa que é importante, que esse Estado também seja eficiente. Eu fui servidor durante décadas e a minha atitude no serviço público sempre foi a eficiência. O setor público não pode pensar que pode viver na sociedade sem dar resultados de volta. Eu fui professor, eu fui pilotos, e a minha atitude sempre foi nesse sentido. Eu tenho que contribuir para a sociedade e ela receba de mim aquilo que recebe. Um professor com máxima dedicação, máxima qualidade, total disposição para os alunos e para os estudos. Então, eu acho que esse Estado é muito útil. Claro que aquele Estado, eu sou rentista apenas do funcionário, eu recebo os recursos de considerar apenas um consumidor, esse é o motivo. Então, eu sempre tive uma atitude crítica, e eu sou assim, não adianta, as duas coisas podem ser eficientes. Você tem um Estado primeiro, que é eficiente hoje, já foi deficiente, já teve milhões de mortes por fome, e hoje ele está sendo um Estado que consegue organizar. E o partido é o mesmo. É uma questão de como eu encaro o setor público. Essa é a minha visão. Eu não tenho uma visão ideológica prévia do setor público. Eu acho que tanto o setor privado como o setor público são importantíssimos para toda a economia. Não adianta só ter o setor público depois se perder sozinho, mas eu tenho que dar oportunidade também para que eles
Eu tenho iniciativa própria, eu não posso matar a iniciativa individualizada. Eu só tenho que ver que esses dois trabalhem de forma eficiente e que isso corresponda aos ideais do sociedade. Então, eu sou de um Estado misto. Eu acho que o único mais de dois é a eficiência, que a sociedade coloca nas suas mãos recursos, seja terra, seja capital, seja trabalho. E tu tens que dar de volta para a sociedade o máximo daquilo que pode ser, daquilo que precisa para todos. Então, eu acho que eu acredito no Estado eficiente, nós temos áreas de eficiência no setor. Assim como temos também de ineficiência no setor privado. Eu também já fui funcionário de empresas privadas, onde existia também a ineficiência. Tem pessoas que acreditam cegamente na eficiência de um ou de outro. Eu já tenho que ver isso na prática. As coisas têm que ser feitas no dia a dia, não por declaração, mas sim por uma ação específica. Então, nesse sentido, eu me sinto orgulhoso de ter participado tantos anos da atividade da fiscalização do ICMS, porque ali eu vi, nós temos zonas, digamos, cinzentas, nós temos muitas e grandes áreas, muito sol, muito trabalho, muito engajamento para que a sociedade, a economia gaúcha funcione através de um Estado organizado e que possa, sim, ser útil, de retirar recursos da sociedade e devolver para esse serviço público privado. Então, por isso, eu posso dizer isso de uma forma já de experiência. Nós temos dentro da fazenda áreas bastante eficientes. E isso, então, imagina, podemos dizer, agora, depois de 30, 40 anos de serviço, é um prazer muito grande. Que nisso eu acredito. Eu não acredito simplesmente em empresas, eu também já empresas privadas, e não tinham condições e não podiam ser sustentadas por ajudas públicas, que também eu vivenciei. Lá, muitas vezes, estava colocando dinheiro fora para uma atividade dita privada, mas que, na verdade, não tinha a eficiência que deveria ter tido. Então, são essas coisas que, assim, fazendo um balanço, dá uma certa tranquilidade de poder dizer o Estado é fundamental, desde que seja eficiente. Queremos agradecer sobremaneira. O professor Eugênio Lagman conversou aqui conosco hoje sobre a economia gaúcha, o futuro do ICMS, Pacto Federativos. Fizemos uma radiografia do Estado brasileiro e como as coisas estão hoje, onde no noticiário se vê que o ICMS é o único culpado de todos os males do país. Muito obrigado, professor, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição. Foi um prazer. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. E a semana que vem nós voltamos com mais um tema aqui no Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS. Muito obrigado e até lá.